ventre, embrião, bebê, criança, jovem, mulher. Minha linha toca a linha de cada pessoa, de cada ser vivo, de cada coisa que existe. Minhas entranhas, minhas cicatrizes e minha história me ensinam a possibilidade da leveza, da poesia, do essencial. Possibilidades, resistências, reexistências. Mas o que é o essencial? O que é a poesia? O que é a leveza? Somos muitas linhas e somos uma só. Um corpo sempre em movimento no meio do caos. Mas no fundo, o caos é só um detalhe. No mais, a gente faz parte dessa dança. Nosso entrelaçar é pura dança. Então, dancemos. É uma questão de trazer para a materialidade mesmo aquilo que você está trabalhando na cabeça ao tempo ali. E aí voltar a mexer com o manual, né? Os dedos ali, a linha, o papel, deu aquela aquela vontade de voltar a mexer, e foi quando eu percebi que eu sentia muita falta. É uma liberdade elástica, né? Espacial, afetiva, de tudo, né? De expressão. E o bordado realmente dá os instrumentos para isso, né? Para esse exercício. A gente só precisa da gente, do nosso próprio corpo, né? Da nossa mente, da nossa vontade. E aí vai. Eu fico bem sossegadinho. Porque o artesanato, ele não é nossa principal geração de renda na comunidade, mas ele tem essa coisa do tocar mesmo, né? Que a partir daí, assim, as outras atividades que foram acontecendo, ele parece que foi feito com muito mais carinho, com muito mais intenção, assim, por esse cuidado com as mãos. Primeiro é o crochê, porque eu falo assim, o crochê me desestressa, o crochê, sabe, é tudo para mim. Não, não tem jeito. Eu falo que hoje não tem como parar mais, vai ser assim, até o, sabe, eu não aguentar mais, eu fechar o olho, vai ser assim. Então existe também a coisa do autocuidado, né? Aquele momento só meu, que eu tô ali com o meu bordado, aquela coisa de você, a linha, você parar, você pensar, você se focar em algo. Existe a coisa do você honrar sua ancestralidade, bordar a sua história. Antes disso, eu acho que eu sobrevivia, fazia coisas, mas hoje as minhas mãos me deram vida mesmo. Reencontrar o corpo, habitar os sentidos. O corpo como diário, território onde degustamos experiências e corporificamos a vida, onde contemplamos, aprendemos, dançamos nossas memórias, a ancestralidade como subtexto. O que é vivido no corpo, nas mãos que tecem, que plantam, que cozinham, que abraçam, que cuidam, também é compartilhado. Um diário de saberes corporificado e escrito em rede, no tecido silencioso do tempo. A gente entende que esse processo da arte, né, da costura, do bordado, né,
dos seus dons, né, do que você tem, né, guardado e o que você faz no dia a dia, ele é muito invisível, né, para a sociedade no geral, assim, né? Então as pessoas acham que aquilo não tem valor. Então esse processo de valorizar isso, ele vem nesse processo do conhecimento, né, nessas trocas aí, nesses espaços. Então, o primeiro processo da mulher, assim, é a valorizar o que ela sabe fazer. E o nosso grupo, ele tem muito disso, né, de a gente juntar o melhor de cada uma de nós para dar para o coletivo. E quando a gente não está bem, a gente olhar para esse cuidado de cada uma também, pelo momento que cada uma está passando. Acho que até porque, assim, eu acho que a primeira coisa que a mulher aprende ou que ela vai ser valorizada é se ela sabe costurar a roupa do marido, remendar uma roupa costurada. Então, a costura, ela estava, né, tava muito ligado a essa meio que obrigação de ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, né? Então, isso era apagado mesmo, né? Hoje não. Eu aprendi os primeiros pontos de bordado, assim, com 13 anos. E é uma coisa que, assim, e não era, assim, o propósito, mas era fazer meu enxoval. Era com essa perspectiva do casamento. Então, se você vai aprendendo para que você possa construir. E a gente vem, tipo, modificando tudo isso, né? Assim, em nenhum momento, em nenhuma das nossas conversas, em nenhum dos nossos encontros foi falado que isso era uma obrigação. A gente vem para essa mudança mesmo, assim, como uma arte mesmo, né? Assim, valorizar esse saber. A minha tia, ela faleceu com 89 anos. E ela era tudo, ela que ensinou a gente, ela que educou, ela que dava de comer, que dava banho, sabe? Que fazia tudo pra gente. E ela sempre foi amorosa, carinhosa, e ela gostava de contar histórias dos tempos dela de antigamente. E a gente sempre se apaixonou por isso. E eu acho que foi isso que fez eu me apaixonar pelo Amarrio, pelas coisas mais antigas, sabe? Pela arquitetura. Eu gosto das coisas do passado. Eu acho que tem muito mais história, muito mais detalhe, muito mais coisa do que hoje em dia. Porque falar dela é falar da minha inspiração, porque eu quis fazer o Amarrio, né? E sim, e ela era tudo pra gente, e ela faz muita falta, infelizmente. Mas é o curso da vida, né? A gente tem que ir passando e vai. Mas é por isso que eu gosto da minha história. E vovó, muitas vezes, assim, tipo, ela voltava, assim, com esse incentivo para que a gente continuasse. Então, olhar para a peça, a gente parava, tinha momentos que a gente parava naquele dia e retornava outro dia, pensando em outras maneiras, assim. Então, ela estava presente em toda essa construção. Ela queria muito aprender, né? Eu acho que a vontade dela de aprender, né? Eu bordo, e aí eu gosto de bordar coisa diferente, mais difícil, né? E a avó, ela tinha problema de visão, mas ela queria aprender mais. Aí eu ensinava ela os pontos mais simples. Ela, não, eu não quero fazer o simples, eu quero fazer esse que você está fazendo. Então, aquela vontade de aprender, aquela pontualidade para o grupo começar. Então, ela era a primeira a chegar e cobrava a gente para chegar junto. E era a última a desistir. A gente cansava, a gente se estressava e ela não. Ela era a pessoa que era a calmaria do processo. Então, esse processo dela, a importância que ela dava para esse coletivo, para esse trabalho, assim, foi muito forte. Assim. Ela saiu com a gente para conhecer lugares, ela saiu para exposição, ela confeccionou as peças mais difíceis, porque as mulheres não ficavam estressadas, ela que pegava aquela peça para tentar fazer, então ela foi uma inspiração, assim. E o dom das mãos, né, ela, na nossa família, ela não tá só focada na questão da costura, do bordado, do crochê, né, o peixe, o manuseio do processo de secagem de peixe, ele é muito focado com as mãos, né, então minha avó, ela tinha uma mão muito pequenininha, muito gordinha, assim, igual a nossa, né, e uma mão pequena, mas com uma habilidade para o processo manual, assim, do corte do pescado. O que eu sinto em relação aos milhos é muito incrível, porque, sabe, assim, eu imagino, é uma coisa que eu, às vezes, nem consigo explicar. Porque quando eu vejo um milho, as espigas, eu falo do milho, eu vejo meu avô que eu não conheci.
E aí eu lembro que quando a minha mãe fala, né, que quando eu nasci, olha, já tô arrepiando o meu cabelo. Ele esperou um mês, né, assim, para poder atravessar o rio, para mim chegar até ele, para ele me conhecer e aí ele faleceu. Então, às vezes eu vejo meu avô sentado com a calça arregaçada, descalço, e o sino batente da porta. E os milho. Então, eu imagino que meu pai aprendeu com ele, né? E eu aprendi com meu pai. E quando meu pai plantava, eu dormia na roça. E aí ele ia plantando. Então, eu imagino que o meu avô era igual ao meu pai, né? E aí, assim, tudo que eu aprendi foi com o meu pai. Eu aprendi muito com minha mãe, porque minha mãe fazia, além do nhanduti, ela fazia crochê, fazia tricô, né? E aí eu me apeguei mais no crochê e no nhanduti. E o nhanduti a gente precisa, né? No bastidorzinho, o bastidor que a gente tem, as linhas e a agulha, e aí só a criatividade, né? O meu avô, ele é alfaiate, né? E ele aprendeu o ofício muito jovenzinho. Ele morava no campo, aí ele veio para a cidade para ser aprendiz, aí ele... De aprendiz aqui, ele passou acho que 1 ano em São Paulo, voltou para cá, montou a alfaiataria dele, e ele passou a vida dele inteira é alfaiataria, né? E agora ele tá com 92, vai fazer 93 semana que vem. E tá desmontando a alfaiataria aos pouquinhos, né? E aí você vê todo o amor que ele tem com cada peça que ele fez, os registros dos ternos dele, para quem que ele alugou. E você vai percebendo todo esse carinho que ele tem, né? Tem toda uma relação assim de memória mesmo, né? Com o tecido ali. E aí ele foi mexendo e mostrando também as coisas da alfaiataria, a tesoura, os objetos. E eu fui lembrando de quando eu era criança, que eu brincava ali na alfaiataria, né? Então uma das minhas brincadeiras favoritas era experimentar gravata. Então eu experimentava todas as gravatas e ficava na frente do espelho e tal. E aí ele foi se desfazendo das gravatas, então eu fui vendo aquela minha memória da infância também indo embora. Reencontrar as relações, o afeto, o abraço, a cooperação, o interesse pelo encontro, o sentido de comunidade, tecido social possível de ser criado no tempo das mãos. O corpo, como diário de experiências que cria delicados rituais cotidianos, tece comunidades saudáveis e autênticas. Mas se a associação juntasse mais para fazer isso, seria uma forma, sim, né, da gente estar vendo, de ver isso como como um mutirão de resgate daquilo que ficou para trás. E eu sempre falo para as meninas que eu gostaria que elas viessem, se juntassem mais, focassem mais no artesanato, para a gente conseguir levar mais adiante, né, essa cultura que é maravilhosa, né, que isso daí não é de hoje. Você aprende com a outra pessoa, você ensina também, você entendeu? Eu sei, porque às vezes eu vou em lugares assim que é só gente jovem. Adoro sentar no meio da moçaiada para ficar escutando as ideias deles. Adoro. Reencontrar as próprias mãos, o tecer, o tocar, o manusear, a artesania, a potência das manualidades enquanto lugar de expressão e encantamento de todos nós, artífices do nosso tempo. O fazer como forma de pensar e tecer o tempo, materializar os afetos e sustentar a vitalidade do corpo.
estar em sintonia com o tempo que é regido pela natureza e pela essência da criança. Eu sinto, assim, que em outros lugares as pessoas sobrevivem, assim, sabe? Na loucura do dia para fazer tudo que tem, assim, sem se preocupar com o ambiente onde vive. Aqui isso não é assim, aqui a gente vive. Então isso é muito mais forte, assim, você tá conectado, assim, com a questão do mar, com a questão da lua, com a questão da chuva. Então a gente vai desenvolvendo as atividades aqui de acordo com o tempo. Então os dias que são dias assim, a gente não consegue ir pro mar. Então todas as atividades são voltadas à terra. No dia que tá o tempo bom, as coisas continuam, mas assim, essa relação de olhar o tempo e ver o que você vai fazer hoje, ele é muito construído ao longo do dia. Então isso, e na cidade grande, assim, você vê que chuva ou sol, a rotina é a mesma, assim. Então tem horário para as coisas, né? Não que aqui não tenha, aqui também tem, mas são os horários que o tempo nos dá, que o universo nos mostra, totalmente diferente, assim. Eu vejo, isso está muito ligado à questão da cultura caiçara, né? Porque a gente chama do tempo caiçara, né? O tempo caiçara, ele não é bem visto da cidade, porque quem está fora e vê a gente, às vezes, né, olhando, sentado num trapiche, olhando para o mar, acha que a gente está ali de lazer, né? Esse é o nosso tempo, é o tempo de olhar se o cardume está vindo. E o tempo caiçara, ele está muito ligado à sobrevivência no território. Então, pescadora, se ela tem um alimento em casa para se alimentar durante o período de tempo, ela não precisa ir para o mar e ficar catando tudo que tem. Não tem esse olhar para isso, né? Então, toda a relação com a natureza, ela está ligada ao tempo. Então, tem o tempo da coleta, da extração dos mariscos, tem o tempo da ostra, tem o tempo dos cardumes, de cada cardume diferente, tem as safras. Então, o tempo do caiçara, ele é completamente conectado à natureza. É a natureza que vai dizer como vai ser o nosso dia. Você não consegue programar o dia de amanhã. O tempo da gente é muito precioso, né? Tem que aproveitar, ver aquilo que interessa pra gente, não ficar gastando aí em coisas que não dá. Não é verdade? Que a gente, né, não pode parar, né? Então é o seguinte, se eu estou assistindo a televisão e estou bordando, né? Aí se eu vou lá no museu, aí enquanto não chega gente, eu estou bordando. Então o tempo meu tem que ser assim, porque se eu não aproveitar, não sai bordado. É quando eu consigo ordenar meus pensamentos. É quando eu consigo digerir meus sentimentos. Então, coisas que às vezes me magoaram, que aconteceram, eu até vou buscar lá, às vezes no fundo do baú alguma coisa, mas eu deixo, sabe, vir tudo isso. A gente falando, a gente vai regando. Quanto mais você fala, mais você rega, mais você planta, mais vai distribuindo. E quando você vê, já tá uma floresta formada ali, ó, só de gente nova fazendo coisas que era feita do passado. Este encontro surge a partir da circulação do espetáculo de dança Jandiras, que visitou cidades que contam com coletivos de mulheres artesãs que trabalham com arte têxtil. Uma artista da dança, um músico, um diretor de teatro e um documentarista se depararam com pessoas, lugares e fazeres repletos de potência, luta, beleza e encantamento.